Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A minha tradução é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. O pessoal da mídia vai botar aí o texto, depois eles vão jogar o slide, não vai precisar mexer mais, porque eu já deixei os textos aí tudinho já para facilitar o trabalho deles. Ali só esse aqui que é grande eu não coloquei. João Ferreira de Almeida, aí é NVI. Revista corrigida e fiel. Tá bom, é parecida com a corrigida. Essa aí é fiel, né? Está na fidelidade. Então eu vou ler por aqui. Eu vou ler para não chocar com o texto aqui. Nós vamos ler os versículos 1 a 8, aí depois a gente pula para o 14 até o 18, depois a gente pula para o 37 até o 47. Vamos lá. 1 a 8 agora. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som. Oi? O som, eu senti aqui, né? O som, eu senti aqui o som de retorno para mim. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Estavam confusas, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens? Que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua, em que fomos nascidos. Continua aí, até o 9, vai para o 9 aí, por favor. 9, versículo 9. Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Agora nós vamos para o versículo 14 ao 18 agora. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Até o versículo 18, agora nós vamos para o 37. Do 37 ao 47. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Continua. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânime todos os dias, no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Eu quero ouvir a última parte da igreja bem alta, todo mundo. Amém. Essa é a igreja de Jerusalém. Esse é o legado que o Espírito Santo e Jesus deixou. Se nós somos uma igreja que temos um chamado para voltar para Jerusalém, então vamos aprender como era essa igreja. Pode colocar o meu slide, por favor? O legado da tocha do avivamento. Olhe para 3 pessoas e diga para ela: o tema dessa noite é o legado da tocha do avivamento. Amém. Meus queridos, o livro de Atos dos Apóstolos é o segundo escrito de Lucas. É a continuação do evangelho de Lucas. Lucas escreve o seu evangelho e ele continua o seu evangelho em Atos. É como se fosse um volume só. Mais ou menos 67 a.C., ele escreve em tempo de severa perseguição. E ele tem um propósito. O propósito de Lucas, ao escrever tanto Lucas quanto Atos, é mostrar a ação missiológica da igreja, como a igreja deve ser missionária, ganhadora de almas. E por isso ele desenvolve a teologia pneumatológica, ou a teologia do Espírito Santo. A teologia de Lucas é a teologia do Espírito Santo. Ele vai ensinar que a igreja de Cristo só vai avançar, só vai crescer, só vai multiplicar-se, só vai conquistar as nações se ela for cheia, capacitada, ungida e movida pelo poder do Espírito Santo. Então, Lucas, ao escrever Atos, tem alguns objetivos: mostrar a continuidade da missão de Jesus através da igreja. Isso você vai ver no livro de Atos. Centralizar o Espírito Santo como o agente da nova era espiritual que começa com a igreja. Mostrar que a expansão do reino de Deus a partir de Jerusalém vem pelo poder do Espírito Santo. E quando nós chegamos no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar a promessa do capítulo 1. E nós vamos encontrar que nos versículos 1 a 13, a promessa se cumpre, causando impacto e chamando a atenção. Dos versículos 14 ao 38, Pedro se levanta como pregador para mostrar como é um pregador ungido. Do versículo 37 ao 47, nós vamos ver o resultado da pregação de Pedro e como vivia a igreja de Jerusalém. E aí, baseado aí nesse modelo, que nós vamos começar então a falar sobre o legado da tocha do avivamento. E vamos começar aí no tópico primeiro, mostrando que o legado da tocha do avivamento tem Pentecostes como padrão. Diga comigo: Pentecostes é o padrão. Mais uma vez, Pentecostes é o padrão. O texto diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Mas o que é Pentecostes, pastor? Porque hoje se fala muito em igreja pentecostal. Aliás, toda igreja hoje, a maioria é pentecostal. As igrejas assim, sensacionistas, que não crê na atualidade dos dons do Espírito, elas estão mais passando. Hoje todo mundo é pentecostal. Aí tem gente que pensa que pentecostal é o seguinte: sapatinho de fogo, aviãozinho. Eu sou pentecostal por causa disso. Pastor amigo meu, pastor Joabe, foi pregar numa igreja, chamaram ele para pregar. Aí quando ele chegou, a primeira coisa que aconteceu foi que o porteiro foi buscar ele na igreja, na porta da igreja. E o porteiro foi buscar ele assim, ó. Aí levou ele para lá. Aí ele começou a pregar a Bíblia. Tranquilidade, calma. Bíblia o quê? Igreja pentecostal. Aí ninguém queria saber de Bíblia. Irmão, quando o povo viu que não ia ter movimento nenhum,
se levantaram, começaram a rodar, jogar a cadeira para lá, jogar a cadeira para cá, isso sem Bíblia. Aí Joabe começou a rir, olhou para o pastor e disse: pastor, eu vou entrar no manto aqui também. Aí agarrou-se com o Leandro, o irmão lá grandão, começaram a rir os dois. Mas o que é uma igreja pentecostal, irmão? Uma igreja pentecostal, e nós também somos pentecostais, ou carismáticos, que vem, né, de carisma, que é os dons do Espírito, né, o carismático católico, que está pautada exatamente em Atos capítulo 2. O que é o Pentecoste? Você celebra aqui todos os anos a festa de Shavuot, a festa do Pentecostes. Pentecostes, irmãos, é a terceira festa profética e pedagógica no calendário divino que conta a história da nossa redenção. Nós temos 3 festas, que elas são soteriológicas, elas falam de salvação. A Páscoa, o Cordeiro de Deus morreu por nós. Depois nós temos pães asmos, o Cordeiro Santo, é o pão sem fermento que foi sepultado por nós. Depois nós temos primícias, Jesus, o primeiro feixe de trigo espiritual que ressuscitou para nunca mais morrer e nos ressuscitar também. Agora, Páscoa, pães asmos e primícia. Qual é a festa que vem seguinte? 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes. Pentecostes do Antigo Testamento é festa de colheita e é festa da inauguração de Israel, quando o monte tremeu, o chofar tocou, Deus desceu, o monte pegou fogo e Deus entregou as tábuas da lei, porque Deus tem um calendário. Ele vai nos salvar na Páscoa, fazendo o cordeiro pascual Jesus morrer. Ele vai nos santificar em pães asmos, sepultando o pão sem fermento que é Jesus. Mas ele vai nos ressuscitar em primícia, quando ele é o primeiro da ressurreição. Por isso você vai ressuscitar também. Ele vai nos arrebatar em Yom Teruah, na festa do chofar, quando o último chofar tocar. Essa aí já é uma festa escatológica que aponta para o futuro. Ele vai derramar o espírito de graça e de súplica sobre toda Israel. E aí vai acabar essas guerras todas que está vendo aí, que todo Israel vai dobrar o joelho e reconhecer Yoshua HaMashiach como Messias. É lá em Yom Kippur, e lá em Tabernáculo ele vem e estabelece o reino de uma vez. Mas é em Pentecostes que ele vai inaugurar a igreja. Em Pentecostes ele vai descer de novo, não no Monte Sinai, mas no cenáculo. Em Pentecostes ele vem de novo em língua de fogo, que não vai pousar mais só sobre Moisés, vai pousar sobre 120, entrar para dentro deles e eles vão falar na linguagem do céu. Então, o padrão é Pentecoste, irmãos. O que é Pentecoste? Igreja cheia do Espírito Santo. O que é Pentecoste? O sobrenatural de Deus acontecendo. O que é Pentecoste? Todo mundo falando em novas línguas. Deixa eu te dar uma notícia. Você quer receber uma profecia? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Você que quer receber uma profecia. Eu quero declarar essa noite debaixo da unção do Espírito Santo. Antes que terminar esse culto, vai haver Pentecostes entre nós. Prepare-se. Oh, racandarabachandarabarraçoura, catarabacharabarraia, oh, racatarabachá. Agora, irmão, deixa eu adiantar que tem muita coisa. E você sabe que o tempo é contra todo pregador. Então, em primeiro lugar, o padrão é Pentecoste, ponto número 1. Pentecostes vem do céu, de repente veio do céu. Quem quer Pentecostes essa noite? Você não vai encontrar Pentecostes na terra. Você não vai encontrar Pentecostes olhando para o seu problema. Você não vai ter Pentecostes olhando para a sua situação. Sabe por que muita gente não tem Pentecostes? Está olhando para A, está olhando para B, está olhando para a igreja, está olhando para o problema, está olhando para a situação, está olhando para a crise, está olhando para a dificuldade. Hoje é dia, é noite de levantar os olhos. Levanta um pouquinho assim, levanta os olhos assim um pouquinho. Lá está vindo o Pentecoste lá do céu. De repente veio do céu.
Sabe qual é o problema da falta de poder nas igrejas? Porque não é mais batido no Espírito Santo, porque não há mais milagres, porque não há mais o extraordinário, porque a igreja tornou-se terrena, materialista. Nós estamos vivendo na época das igrejas consumistas. Venha para cá, 7 passos para a bênção, 50 passos para a vitória, 30 passos para a casa própria, 200 passos para desencalhar e casar, e olhando para a terra, olhando, enquanto isso se esqueceram do céu. Mas essa noite eu estou pregando para uma igreja que vai levantar os olhos e vai olhar para o céu, porque está vindo o Pentecostes aí. Do céu veio a nossa salvação, do céu veio o nosso Jesus, do céu veio o Espírito Santo, do céu vem poder. Eu quero me desapegar da terra, porque eu não sou da terra, eu sou celestiano. Levanta a mão para o céu e diga: eu quero o céu, eu quero o céu. Diga bem alto: eu quero o céu, eu quero o céu. O céu vai descer essa noite sobre corações sedentos. Pentecoste vem do céu, irmão. Primeiro Pentecoste, está lá Moisés no pé do Monte Sinai. Aí Deus disse: Moisés, o que está fazendo aqui embaixo? Essa coisa rasteira, superficial, isso aqui você não vai receber nada não, é para subir, mas Deus é alto, é 2.800 metros, mas o velho de 120 anos subiu até o Monte Sinai. Aí quando ele subiu, aí Deus disse: agora se prepara, Moisés, se prepara que eu vou descer. Quando você sobe na adoração, Deus desce na glória. Aí Deus desceu. Quando Deus desceu, irmão, a Bíblia diz que a montanha de 2.800 metros começou a se tremer. O Monte Sinai tremendo, porque quando Deus desce tem movimento. Deus vem do céu e desce, tem movimento. Se Deus descer aqui essa noite, eu não sei, a gente vai ficar todo mundo no chão aqui. Eu estava pregando lá em Luiz Eduardo Magalhães, na festa de Pentecostes. Aí eu disse: Deus desceu, irmão. Quando eu disse Deus desceu, eu não preguei mais. A glória de Deus caiu, todo mundo foi para o chão. Eu quero orar para que isso se repita essa noite aqui. Pentecoste vem do céu, mas vamos só aqui, a gente pregava a noite toda, mas não, vamos passar. Ponto 2. Pentecoste vem do céu. Segundo Pentecoste traz o mover do Espírito. Veio do céu um som como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Veio do céu um som como de um vento, vento veemente, vento impetuoso, som, vento, força e ímpeto. Isso é o movimento do Espírito Santo. A palavra Espírito no hebraico é ruach. No grego é pneuma. Todos os dois querem dizer fôlego, vento. Imagina, 120 irmãos esperando a promessa e cantando. Ele disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. De repente, sem eles esperarem, um som como de um vento veio e encheu. O que é que o vento traz? O vento traz movimento. Você está vendo uma pessoa estática, parada, uma igreja que não sai de lugar, 50 anos, batiza, sepulta o avô, batiza o pai e apresenta o filho. É um ciclo vicioso, é 40 membros. Aí vai entrando, vai morrendo, ciclo vicioso, porque está faltando o mover do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem, é para trazer movimento, irmãos. O vento não está parado, ele está sempre se movendo. Se eu estou cheio do Espírito, eu estou em atividade, em movimento espiritual. Porque ninguém vê o vento, ele é invisível. Como ninguém vê o Espírito Santo, ele é invisível. Mas se vê os efeitos do vento. Quando tem um ciclone aí, né? Vem derrubando telha, arrancando árvores,
virando carro. Irmãos, eu quero dizer para você, você não vê o Espírito Santo, mas você vê os efeitos do Espírito Santo na vida do teu irmão. Essa noite que vem um ciclone do céu aqui, para derrubar as estruturas de Satanás, aquilo que ele levantou, os altares de Baal, aqui em Fortaleza, no Ceará e no Brasil, serão derribados pelo poder do vento, o sopro de Deus, o Espírito Santo. Aí diz que veio, era veemente, violento, impetuoso, com ímpeto, com força, e era para encher. E agora, terceiro lugar, e aqui que a gente vai parar, Pentecoste traz fogo. Era Pentecostes, veio do céu, veio como de um vento, encheu a casa, e no versículo 3 diz, foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Diga, línguas repartidas como que de fogo. Tópico de número 2, tochas de fogo e o legado. Aqui nós vamos ver as tochas de fogo de Deus e o legado. As tochas de fogo desceram lá no Monte Sinai, deixaram um legado para Israel. Qual foi o legado? A Torá, o Antigo Testamento, os profetas, Elias, que eu preguei hoje, Eliseu, Isaías, foi o legado que foi deixado. Mas agora, as tochas de fogo vão deixar um legado. O primeiro legado é o legado exatamente do fogo. Vieram sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Bota o ponto 1, meu filho. Volta aí. Não tem o ponto 1 não? Volta. Ele pulou, isso que foi na digitação, foi embora. Então deixa só o título lá. Irmãos, as línguas como que de fogo, isso falam do batismo de fogo prometido por João Batista. João Batista estava pregando lá no deserto, aquele cinto de couro, pelo de camelo, e lá vai, aquela mensagem muito light, né? Muito de autoajuda, que ele gostava de pregar uma mensagem muito de autoajuda, João Batista. A mensagem de autoajuda dele era assim, para os fariseus: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir fruto de arrependimento, senão o machado vai cortar a árvore. Aí o povo, rapaz, e você com essa sua ousadia, quem é você? Você é Elias? Eu não. Você é o profeta que Moisés disse? Eu não. Então você é o Messias, o Cristo. Eu? Eu, Messias? Meu amigo, eu batizo com água, abaixado, eu não sou digno de desatar as correias dele, eu não amarro nem a chuteira dele. Eu batizo com água, mas quando ele vier, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Palavra batismo, baptizo no grego, quer dizer imergir, mergulhar. João Batista, eu mergulho você em água aqui para arrependimento. A água é fria. Às vezes tem gente que entra um pecador enxuto, sai um pecador molhado, não resolve nada. Agora quando ele vier, ele vem com fogo, e o fogo é para derreter, é para queimar, é para purificar. Ele vai batizar com fogo. Aí aqui acontece em Atos 2, o vento vem, quando Pedro olha e diz: Mateus, pela caridade, eu estou vendo na tua cabeça uma coisa. O que é que tu estás vendo? Eu estou vendo na tua cabeça, Mateus, uma tocha de fogo. Eu estou vendo na tua cabeça também, Pedro. E eu estou vendo na tua cabeça, Tiago. Eu estou vendo na tua cabeça, Bartolomeu. Eu estou vendo na tua cabeça, Simão. E era 120 línguas de fogo na cabeça deles. Essa noite essas línguas de fogo querem pousar aqui na nossa cabeça. Bota a mão na cabeça, pousa na minha cabeça, língua de fogo de Deus. Agora, por que a língua de fogo, pastor? Vamos lá. Primeiro, irmãos, porque o fogo queima. Diga, o fogo queima. Isso fala, sabe de quê? De paixão. Meu querido, todo adorador tem que ser um adorador apaixonado. Toda adoração tem que ser uma adoração apaixonada. Toda oração tem que ser uma oração apaixonada. Meu irmão, Deus nos chamou para sermos icebergs espirituais. A gente vem para o culto, aquela dificuldade. Aí o pastor manda, levanta a mão para adorar. Parece que tem 200 toneladas. Não tem uma lágrima nos nossos olhos. Coração gelado.
tem um fogo aceso aqui essa noite. Ele vai começar a queimar os nossos corações. E nós vamos dormir apaixonados. E acordar à meia-noite desesperados. Nós vamos orar apaixonadamente, pregar apaixonadamente, cantar apaixonadamente, porque o Pentecostes é as línguas de fogo acendendo o nosso coração. Ó Espírito Santo, acenda de novo. Que tire manai de canária haste que oberá. Irmãos, Paulo discipulou Timóteo. Um dia Paulo impôs as mãos sobre Timóteo. Uma unção tão grande veio sobre Timóteo que o coração dele ficou pegando fogo, porque o coração dele era de carne, coração de pedra, não pega fogo, é calculista, é insensível. Essa noite não tem coração de pedra nenhum aqui, e se tiver, tem uma marreta na mão de Deus, Ele vai quebrar, e os corações de carne vão pegar fogo. Aí ele disse: Timóteo, eu impus as mãos sobre ti, Timóteo. Um fogo se acendeu dentro de você, mas eu estou notando esse fogo se apagar. Aí ele disse: eu quero te lembrar, Timóteo, despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Essa palavra desperte no grego é anasoperior. Anasoperior quer dizer reacenda o fogo desde as cinzas. Timóteo, o fogo está se apagando, é hora de reacender. Irmãos, todo mundo aqui gosta de churrasco, mas churrasco cru não presta. Churrasco tem que estar na brasa, e a brasa tem que estar acesa, e às vezes ela está apagando. Aí você pega aquela tampa mesmo de panela e balança, aí o fogo vai subindo, daqui a pouco incendeia de novo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui soprando. Essa noite nós vamos ser incendiados. O fogo de Deus vai acender o nosso coração. Queriam parar Jeremias para ele não pregar mais. Aí apedrejaram Jeremias, botaram ele no calabouço, caluniaram ele. Aí ele disse: Deus, eu vou pregar mais não, é muito difícil. Eu fui apedrejado, fui para o calabouço. Aí ele disse: quando eu pensei nisso, um fogo acendeu-se dentro do meu coração. Eu não posso me conter. Quem está incendiado por dentro não pode parar de orar, não pode parar de ler a Bíblia, não pode parar de falar de Jesus, porque ele canta de verdade: eu tenho fogo queimando em meu peito, que não me dá descanso, que não me dá descanso. Escute, houve um grande avivamento no país de Gales, que em 9 meses 100.000 almas se converteram, e o mundo todo foi ver o que estava acontecendo no país de Gales. Sabe o que aconteceu? Por que houve esse avivamento? Um menino de 21 anos chamado Ivan Robert começou a buscar a Deus, e ele queria começar uma reunião de oração. Então ele foi procurar o pastor dele, e quando ele chegou no gabinete pastoral, o pastor estava de joelho orando e dizendo: Senhor, quebranta-me, quebra-me, Senhor, quebranta-me. Aí Ivan Robert disse: não, eu não vou incomodar o pastor. Foi embora. 24 horas depois ele voltou. Quando ele voltou, o pastor estava de joelho, no mesmo lugar, com a mesma roupa, fazendo a mesma oração, 24 horas depois, dizendo:
quebranta, me quebranta, me quebranta. Depois que o pastor parou de orar, olhou assim, disse: Ivan, você está aí? Há quanto tempo você está aí? Aí ele disse: pastor, eu é que pergunto, senhor, há quanto tempo o senhor está orando aí? Ele disse: eu não sei, eu comecei a orar, só parei agora. O pastor tem orado 24 horas sem parar, porque o pastor entrou na eternidade de Deus e o seu coração estava incendiando. Ivan Robert saiu dali impactado. E ele disse: eu tenho que ser um homem de oração. Ele começou a orar a Deus e Deus mostrou o país de Gales incendiado por um avivamento. Ele teve uma visão do avivamento e ele disse o seguinte: eu estendi a minha mão e toquei a chama. Agora eu estou queimando, esperando de Deus um sinal. Deus não precisa de grandes teólogos para salvar a Fortaleza, de grandes pastores, de grandes homens, nem que seja uma senhorinha, que ninguém dê nada por ela. Se o coração dela estiver incendiado e ela for uma tocha acesa, ela vai incendiar a Fortaleza. Oh, meu Deus, incendeia o meu coração essa noite. Meu Deus, irmãos, quando o coração queima, os olhos queimam, as mãos queimam, os lábios queimam. Eu estava pregando na igreja uma vez, e aí a unção de Deus de cura veio sobre mim, e quando veio eu sento a minha mão direita a queimar. Meu coração queimou e a minha mão queimou. Eu disse: uma unção de cura está liberada, quem quer ser curado vem aqui na frente. E o pessoal veio para tocar na minha mão, e veio uma jovem lá de uma congregação que a gente tem, chamada Miranda, Giovana. Giovana veio pela mãe, a avó dela. A avó dela estava na UTI, com os rins paralisados, desenganada pelos médicos, ia morrer. Quando Giovana chegou e tocou na minha mão, meu coração começou a arder, minha mão a arder. O coração dela começou a arder, e a mão dela começou a arder. Ali mesmo, naquela hora, sem ninguém orar pela mãe dela, pela avó dela, Jesus visitou a avó dela, os rins começaram a funcionar normalmente. Ela saiu da UTI no outro dia, recebeu alta, está viva. Essa noite Deus vai incendiar os nossos corações. Nós vamos queimar de novo. Xarabacanda. Oh, meu Deus, eu acho que eu não vou pregar hoje. Queridos, o fogo queima, paixão. Mas o fogo, pode passar o próximo ponto, o fogo aquece. Isso fala de quê, pastor? Isso fala de ação. Você sabe por que um carro funciona? Por causa de fogo. Quando você toca na ignição, dispara-se uma centelha. Tem um negócio chamado pistão, que ele faz um movimento lá e envia o combustível para o motor. E o combustível incendiado faz o carro andar. Então, se não tem ignição, ou se a bateria, porque a bateria funciona com fogo também, está descarregada, você toca na chave, teco, 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 só vai no empurrão. Mas se tem fogo na ignição, vamos embora. Irmãos, se você está arrastando o seu discípulo, ele está indo no empurrão, ele é um fusquinha, ou da bateria descarregada, ou do motor batido, que só pega de descida, não de jeito nenhum. Essa noite o fogo de Deus vai se acender para que haja ação. Deus disse: ó,
aos filhos de Israel, ordena aos filhos de Israel que tragam azeite batido de oliva puro para iluminar, para que as lâmpadas estejam continuamente acesas. O menorá tem que estar aceso, sabe por quê? Menorá aceso quer dizer sacerdote entrando para trocar os pães da proposição na mesa, sacerdote entrando para acender incenso e adorar, sacerdote indo para o santo dos santos para ser iluminado pela cavode, a glória de Deus. Menorá apagado, sacerdote em atividade, porque está tudo no escuro. Meus queridos, a Bíblia fala que um dia a nação de Israel estava no escuro, porque tinha um sacerdote barrigudão, que não se importava com o pecado dos filhos dele, e estava cego, mas tinha um menino que estava dormindo perto do menorá, sem deixar o menorá se apagar. O nome dele era Samuel. Aí Deus incendiou Samuel, ele tornou-se uma lâmpada em Israel. Eu quero dizer essa noite, o fogo de Deus está aceso aqui, por isso vai haver ação nessa igreja. A ação do sacerdote é a ação do Espírito Santo manifestando seus dons na igreja. Eu tinha 20 anos de idade, recém-casado. Eu tenho uma tia que já está na glória, chamava Berna. Ela tinha a maior vontade de engravidar, mas não podia porque ela tinha uns miomas no útero e ela, toda vez que engravidava, abortava. Eu não sabia de nada, mas um dia eu estava orando de 5 horas da manhã e o Espírito Santo começou a queimar no meu coração. A unção do Espírito ali, e aí Deus me deu uma palavra de conhecimento, abriu meus olhos espirituais, eu vi o útero dela, e no útero dela eu vi um feto. Fiquei calado. Pouco tempo depois, minha tia engravidou. Aí foi ao médico, e o médico disse: Dona Berna, você fez alguma cirurgia, tomou alguma medicação? Não. Fez alguma cirurgia? Não. Olha, você não tem mais mioma. E no lugar que tinha o mioma, a minha prima Micaela, no dia do meu aniversário, disse: primo, eu te agradeço, porque por causa da sua vida e porque você orou por minha mãe está na glória, mas hoje eu estou fazendo a obra de Deus. Essa noite eu declaro, o fogo está aceso entre nós e haverá ação do Espírito Santo. Amém. Quarto lugar, queridos, o fogo ilumina, isso fala de direção. Quinto lugar, vamos passar. O fogo purifica, isso fala de santificação. Muito obrigado, minha irmã, Deus abençoe. O lencinho para enxugar os olhos do profeta Jeremias. Profeta chorando. Escute, o fogo purifica, santificação, eu não vou falar sobre isso porque a gente tem um seminário, fogo refinador. Mas em sexto lugar, o fogo acende comoção. Paulo, lá na ilha de Malta, um frio. 6. O fogo aquece, né? Comoção, estava lá. Paulo na ilha de Malta, um frio. Aí, os bárbaros tiveram compaixão de Paulo. Vem aqui para a fogueira. Acenderam a fogueira. Aí daqui a pouco ele disse que uma víbora, uma cobra, fugindo do fogo, tocou na mão de Paulo. Ele ficou pendurado assim. Aí os bárbaros, rapaz, esse camarada aí, sei não. Ele só pode ser ao juízo do Deus. Escapou do naufrágio, agora vai morrer. E passaram, esperaram meia hora, 30 minutos, uma hora, pensando que Paulo ia inchar. E Paulo só fez assim e jogou ela no fogo de novo. Paulo estava aquecido pelo fogo físico, mas ele estava cheio do fogo espiritual. E as víboras, elas correm do fogo. Irmãos, se você estiver cheio do Espírito Santo, não tem demônio que chegue perto de você. Não tem pecado que possa com você. Eu contei aqui de tarde. Domingo eu estava pregando, e quando terminou a gente foi lá comer lá em casa com os discípulos que a gente tem mais chegado. Aí daqui a pouco alguém ligou: ei, traz o pastor aqui, está quebrando tudo aqui dentro de casa. Era o filho de um irmão endemoniado lá, quebrando tudo. Aí foi lá. Quando eu fui chegando, irmão, nem orei. Fui chegando, o demônio saindo. Porque víbora corre com medo do fogo. Agora se o camarada está frio, aí junta barata, camundongo, rato, fica tudo e às vezes escondido, ninguém vê. Aqui nessa igreja não tem nenhum desse, porque o fogo está aceso aqui, e se aproximar, vão correr. Aí, irmão, porque Paulo estava cheio do fogo da comoção de Deus. Paulo se apaixonou por aquela ilha. Aí trouxeram o pai de Públio, o velho estava ruim com desinteria e febre. Aí Fábio disse: não tem problema,
Paulo diz, Deus cura de câncer, cura de desinteria e febre também. Orou, quando orou, aí disseram, o homem ora e Deus opera. Aí lá vem a ilha todinha. E Paulo, cheio do fogo de Deus, orou por todo mundo e ganhou aquela ilha para Jesus. Irmãos, a gente passa na rua, vê os mendigos aí, vê os drogados. Lá em São Paulo, está vendo um milagre na Cracolândia, diz, né? Mas a gente passa, aí não tem nada a ver comigo. Tem a ver sim. Você tem uma palavra de vida que pode libertar aquela pessoa. Seu coração não pode estar gelado. Você tem que se comover com o grito dos perdidos. Quem vai ouvir o clamor de Fortaleza? O fogo de Deus é para nos comover. Diz que um pastor anglicano estava levando um camarada chamado Charles Spence, era um assassino, para a forca. E o pastor ia lendo sobre o inferno. Vai lendo de forma tão desinteressante e monótona, porque o inferno está aí. Aí ele parou assim, o cara que ia para a forca, disse, meu amigo, você acredita no que você está lendo aí? Eu acredito. Rapaz, eu creio que você não acredita. Porque se eu acreditasse que existe um inferno eterno, onde as pessoas vão morrer e vão passar a eternidade lá, distante de Deus, sabe o que eu faria? Eu andava toda a Inglaterra, mesmo que fosse de joelho, nem que a superfície estivesse cravada de caco e de vidro, para ganhar pelo menos uma alma para Jesus, e isso seria gratificante para mim. Você não se comove, você não chora pela dor dos perdidos, você está olhando só para o seu umbigo. Deixa eu te dizer, hoje o fogo da compaixão de Deus, da comoção de Deus vai acender no teu coração. Vai acender no teu coração. Eu nunca esqueço daquele velhinho. Eu era adolescente, eu saía evangelizando sozinho, 7 da manhã, meio-dia. Entrei em lugares tão terríveis, tão pesados. Eu, um menino, sem inexperiência. Cheguei no casebre, só tinha uma porta, chão batido. O velhinho deitado na rede, um cômodo só, fogão a lenha. Eu disse, o senhor mora aqui sozinho? Moro. Seus filhos me abandonaram. Eu disse, eu posso falar de Jesus para o senhor? Sente-se, por favor. Sentei naquele tamborete, ele deitado na rede. O amor de Deus se apoderou de mim. Preguei para aquele velhinho, ele aceitou Jesus. Ele disse, eu gosto muito de tocar violão. Eu tinha um violão velho de meu pai. Eu disse, a próxima semana eu trago o violão para a gente cantar juntos. Aí eu liguei o violão, ele mal sabia dedilhar o violão. Mas ele tocava o violão, eu cantava os hinos da harpa e fazia de conta que ele sabia. Era a única diversão que aquele pobre velhinho tinha. É a única companhia que ele tinha. Todas as semanas eu estava lá, consolidei o velhinho. E um dia eu viajei para pregar, passei uma semana fora. Na terça-feira eu disse, eu vou visitar o meu discípulo, hoje é terça-feira, 21. Adolescente ainda, acho que não tinha 21 anos de idade, ainda era solteiro, ele tinha uns 17 anos. Violão nas costas, dobrei a esquina, e quando eu fui me aproximando, alguém disse, o senhor vai lá na casa do velhinho? Vou. Ele morreu na segunda-feira passada. Morreu sozinho, abandonado. Mas eu vou encontrar aquele velhinho na glória. Porque uma pessoa se comoveu.
e se preocupou por uma alma perdida. Quantos velhinhos abandonados em Fortaleza, quem vai ouvir o grito dos perdidos? Por favor, fogo do Espírito, tire a frieza do nosso coração. Nos comove nesta noite. Irmãos, se Jesus não tivesse se comovido por nós, Ele não teria deixado a coroa de glória, o manto da eternidade, os calçados da onipresença, o cinto da onipotência, e não teria vindo aqui e morrer por nós. Ser pentecostal é ter o coração aquecido pela compaixão de Jesus. Nós não somos um clube religioso, social, onde nos reunimos de domingo a domingo para chorar as nossas frustrações. Nós somos a igreja de Cristo. Se Ele não contar conosco, não contará com ninguém, e Fortaleza estará perdida. Mas hoje começa um avivamento de compaixão nessa igreja. Coração, coloca. Eu digo: Espírito Santo, me perdoa pela minha indiferença. Aquece o meu coração nesta noite. Eu quero sentir a dor do perdido. Ó, irmãos, eu estava numa vigília um dia, logo quando começou a guerra em Israel. Eu comecei a orar por Israel. Eu entrei num nível de intercessão que eu nunca tinha intercedido. De repente eu comecei a sentir a dor do coração de Jesus. Chorar. O Espírito Santo disse dentro de mim: eu estou chorando por eles através de vocês. Porque eu ainda choro por eles. Porque apesar de me rejeitarem, Jesus, tive sangue judeu. Irmãos, o Espírito Santo mora aí dentro de você. Jesus mora dentro de você. Ele vai ver os perdidos através dos teus olhos. Ele vai falar com os perdidos através da tua boca. Ele vai ouvir o clamor dos perdidos através dos teus ouvidos. E Ele vai chorar pelos perdidos através das tuas lágrimas. Deus nos dará um batismo de compaixão e de lágrimas essa noite. Meu Jesus. Eu vou para o último ponto desse tópico, porque eu não tenho mais tempo. Tem 15 minutos para me terminar, eu quero orar por vocês. Mas o ponto 9, pode jogar aí, meu querido. Não, o anterior, o 8 então, é o 8. O fogo se espalha. Difusão. O fogo se espalha. Atos 2. Você vai ver dois fenômenos aqui da natureza. Diga: vento e fogo. São dois fenômenos incontroláveis. E quando um se junta com o outro, meu amigo, não tem quem segure. Quem assistiu o que aconteceu em Los Angeles, no estado da Califórnia? Um estado em chamas. Um fogo acendeu-se e o vento espalhou.
O texto diz aqui, veio como de um vento, e de repente o fogo aceso começou a tocar em Pedro, tocou em João, tocou em Tiago, tocou nos 120, porque o fogo se espalha. Deixa eu dizer uma coisa, como é teu nome, meu irmão? Deus vai te incendiar mais do que tem te incendiado hoje. Tu vai te incendiar a tua esposa, e ela vai passar esse incêndio para Jamie, Jamie vai passar para a Letícia vai passar para o irmão aqui, esse irmão vai passar para esse irmão. E nós, só baixa um pouquinho, por favor, sem problema, viu? E nós vamos começar a ser incendiados. E sabe o que é que vai acontecer, pastor Marcos? Porque o fogo se espalha, fogo não é para ficar sozinho. Como é o nome desse bairro aqui, Marcos? Vai começar aqui em Sapiranga. Qual é o bairro mais próximo? Depois vai pegar em Edson Queiroz. Qual é o outro bairro depois? Depois pega em Cidade dos Funcionários, vai dizendo. Chega em Parque das Oliveiras, depois, vão dizendo aí. Hã? Cajazeiras, aí vai se espalhar para onde? Messejana, vai se espalhar para onde? Qual é a cidade mais próxima aqui de Fortaleza? Vai pegar aqui, para onde mais? Oi? Eusébio, depois vai... Hã? Aquilás, Trairi, e vai se espalhando, vai sair daqui do Ceará, vai pegar no estado de Pernambuco passa para Paraíba, da Paraíba para o Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte vai passando pelos estados circunvizinhos, e um grande fogo de avivamento vai se espalhar no Brasil, porque o fogo de Deus se espalha. Agora, irmãos, ponto 9. Eu termino já, Davi, isso. Aí você vai tocar aí à vontade. O avivamento e as línguas de fogo. Foram todos, e vieram línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Presta atenção. Lá em Êxodo 19, que eu não tenho tempo para pregar, Deus veio em forma de 7 línguas de fogo que explodiram, se formaram em 70 e começaram a falar com o povo. Diz o Midrash judaico, a tradição. Que uma língua olhava assim para Marco e dizia, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, uma toca de fogo falando. Outra olhava para James e dizia, não terás outro dia diante de mim. E o povo espantado, e uma língua daquela na cabeça de Moisés. Mas era só na cabeça de Moisés, e falando com o povo. E aí o povo disse, Moisés, fala tu, Moisés, que se Deus falar a gente morre. Agora aqui, essas línguas vieram para a cabeça deles, e lá Deus escreveu em língua de fogo nas tábuas de pedra. A língua desceu para a cabeça deles, da cabeça desceu para o coração, e quando chegou no coração, o Espírito Santo trouxe uma linguagem sobrenatural de oração. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Diga amém. Olha, todos foram cheios. A palavra aqui é plestesan, que vem do verbo pleros, que quer dizer, sabe o quê? Cheio até transbordar por dentro e por fora. Olha para o seu irmão, pergunta a ele, como é que está o nível do teu enchimento, hein? Quem estava hoje de tarde aqui? Hoje de tarde foi um transbordar, um enchimento, mas esse cheio aqui, ó, começa lá embaixo, vai enchendo, e transborda pelo rabachacataramana, pelo linguajar sobrenatural. Aí enche de dentro para fora e fica transbordando. Tem gente que se enche no domingo, aí na segunda-feira não ora, aí começa a se esvaziar. Aí na terça-feira não lê a Bíblia, começa a esvaziar, aí espera o outro domingo para se encher de novo. Não, meu irmão, o segredo é não deixar esvaziar. E como é que eu faço? Esse copo aqui está cheio, né? Estou tomando água de coco, aqui é chique, né? Estou tomando. Quando seca, tem que encher de novo. E qual é o segredo para esse copo nunca se esvaziar? Bota ele debaixo da torneira. Ele fica debaixo da torneira 24 horas, transbordando. Ei, tem uma torneira de Deus aberta aqui essa noite. Quem vai entrar para debaixo da torneira é o pleiro de Deus. Aí, todos foram cheios do Espírito Santo. E o resultado, pastor? Começaram a falar em outras línguas. Deixa eu fechar a Bíblia. O resultado é uma linguagem sobrenatural
que Deus deseja que todo crente tenha. Essa palavra aqui é glossola. Vai ter duas palavras aqui no texto para língua: dialetos e glossola. No versículo 4, todos foram cheios e começaram a falar em glossolalia. Mas tinha lá umas 15 nações. E quando Pedro, lá cheio do Espírito Santo, começa a falar em glossola, aí um egípcio escuta em egípcio. Aí o grego escuta em grego. Aí o cópita escuta em cópita. Aí diz: povo, estou embriagado. O que estão falando aí na nossa língua? E aí alguém não entendeu e disse: não, rapaz, aconteceu em Pentecoste, os tradicionais sensacionistas, aquele em Pentecoste, eles não falaram essa língua, blá blá, que os crentes falam, não. Aquilo foi idioma. É porque nem não leu o texto grego direito. Versículo 4 é glossola. Glossola é linguagem. É o mesmo texto que Paulo usa em 1 Coríntios 14. Quem fala em glossola, em língua, não fala homens, visto que ninguém o entende, porque em espírito fala em mistério. Então não é grego, porque por você falar grego, você não precisa falar em espírito. E se você falar em grego, o grego entende. Em arque, em rologos, cairologos, em prostontion. Tem um grego aqui que entende. Agora, se só quem entende é Deus e fala em espírito, então é linguagem sobrenatural. Mas pastor, mas não está dizendo que eles ouviram na própria língua? Porque aqui, meu irmão, essa linguagem sobrenatural é um sinal sobrenatural em duas direções. Porque tem dois milagres aqui: um milagre vocal, cheio do espírito, orando em línguas; um milagre auditivo, chega no ouvido do cara no idioma dele. Ele fala em língua aqui, chega no ouvido do cara no idioma dele. Aconteceu comigo. Eu estava lá na casa da pastora Gracita, e o genro dela chama Tosta, alemão. E nós fomos orar pela pastora, ela estava passando umas dificuldades. E quando eu comecei a orar, fui tomado pela unção, comecei a orar em línguas. Orei em língua. Aí quando terminei de orar, ele tradicional, não cria não nessas coisas. Igreja é tradicional. Ele estava regalado para mim. Disse: você estava falando em alemão? Eu digo: meu amigo, fosse pelo menos grego, alemão. Eu não sei para onde vai alemão. E ele disse que eu estava falando em alemão, porque Atos 2 estava se repetindo. Hoje as línguas de fogo estão aqui, vão pousar sobre a sua cabeça. E se você nunca orou na língua do céu, na língua sobrenatural de oração, se prepare. Amém. Pronto, pastor, vou orar pelo povo, que já está o tempo indo embora. Irmãos, por que essa linguagem de oração é importante, hein? Porque ela aponta para a alegria celestial, e é tão importante que até Jesus orou em língua. Pastor, que heresia! Me mostra isso na Bíblia. Vou te mostrar. Não vou mostrar com muito detalhe, porque eu não tenho tempo. Mas deixa eu abrir a Bíblia só para te mostrar. Lucas, capítulo 10, 21 diz assim, ó: naquela hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai. Essa palavra alegrou-se no Espírito Santo não é uma alegria da cabeça nem do coração. E a palavra alegrou-se aqui, a palavra grega agaliazato. Agaliazato sempre está ligada à alegria sobrenatural de glossolalia. Como assim, pastor? Olha, Atos agora, capítulo 2, verso 26. Quando Pedro está fazendo essa pregação poderosa, depois de bater o Espírito Santo, que estão dizendo que ele está embriagado, aí ele chega no versículo 26, e ele diz assim, ó, falando de Jesus ressuscitado, e aqui é Jesus falando nas palavras de Pedro, 26, por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, ainda a minha carne se há de repousar segura. No grego está escrito assim, ó, diatauto Eufraterer, cardia, mocai, agaliazato, reglosla, ou et decai, e chaxmo, cataskenezoi, epide. O que quer dizer isso, pastor? Tem duas palavras para alegria aqui. Alegrou-se, eufraite. Alegrou-se, aqui o meu coração é eufraite. Agora, e a minha língua, e galiazato, aqui é outro tipo de alegria, é aquela mesma alegria sobrenatural, reglosa a minha língua. Deixa eu traduzir para você. Jesus, é Jesus que está dizendo aqui, a palavra aqui, referente a Jesus, está dizendo: o meu coração se alegrou, e quando o meu coração se alegrou com a galiazato, com a alegria sobrenatural,
a minha língua exultou glosa. Então Jesus falou em língua. Se foi importante para Jesus, que era importante para mim e para você. Jesus não falou em língua. Irmão, eu e você, que somos pecadores, comedor de feijão e de arroz, que eu não como mais, só como feijão, né? Arroz não como mais, mas comedor dessas carnes, dessas coisas, a gente é cheio do Espírito e fala em língua. Jesus tinha a plenitude do Espírito, irmão. Ele prometeu: em meu nome falarão nova língua. Ele ia prometer o que ele não tinha. Então vou fechar a Bíblia, pastor. Fica à vontade, não, que o povo tem que trabalhar amanhã. Que o Espírito te levar. Eita, meu Jesus. Então vou concluir aqui. Presta atenção. O resultado de uma vida cheia do Espírito Santo é uma linguagem sobrenatural de oração também, para que você ore sobrenaturalmente. Porque a Bíblia diz que eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo intercede em mim. Acabe com essa história dessa música: Espírito Santo, ore por mim. Que o Espírito Santo não ora por ninguém. O Espírito Santo ajuda você a orar. Eu vou dormir, o Espírito Santo vai ficar orando por mim. Que conversa é essa? A palavra lá, que ele ajuda a nossa fraqueza, a pegar do outro lado. Então você vai orar, às vezes não tem palavras, aí começa a se encher do Espírito. Aí o que acontece? Vem aquela linguagem sobrenatural. Alaletos, no grego ali, quer dizer linguagem que não pode ser falada humanamente. Então eu estava na live de oração, que eu entro todas as 16h30, numa quarta-feira. Aí alguém disse: por favor, eu peço oração pelo pastor Vicente. Eu não sabia o que é que o pastor Vicente tinha, mas aí comecei a orar pelo pastor Vicente. Aí fui tomado pela unção. Aí a galeazata, a alegria do Espírito. Aí depois, né? Aí depois aleleto, a linguagem sobrenatural. Aí depois glosolalia. Aí comecei a chorar pelo pastor Vicente, e orar em línguas pelo pastor Vicente, e clamar pelo pastor Vicente. Aí terminei, não sabia nada. Aí veio uma palavra profética. Eu disse: hoje, agora, nessa quarta-feira, 16h40, Deus visita o pastor Vicente, porque tinham dito que ele estava na UTI, e o milagre acontece. Pronto. Eu acho que Marco estava, não era Marco? Marco estava na moderação nesse dia. Irmão, pronto. Na quinta-feira, quando eu entro na live, a mesma pessoa que pediu oração disse: o pastor Vicente já saiu da UTI. Os rins voltaram a funcionar e os pulmões normalmente. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito coloca as palavras. Vou terminar com esse testemunho. Eu estava em Brasília, preguei, orei sobre essa mensagem. Depois Jesus batizou a maioria lá que não era baseado no Espírito Santo. Aí terminou o congresso, eu estou na casa do apóstolo Rinaldo. Daqui a pouco ele está falando em língua aí, sendo batizado. Estou na casa do apóstolo Rinaldo. Aí chega um telefonema, eu contei hoje de tarde aqui. Uma mensagem de uma prima minha: meu primo, Alana, entrou no processo alérgico, está na UTI desenganada pelos médicos. A solução é entubar, se entubar é morte na certa. A menina tem 4 anos de idade. E ali eu fui tomado, glosolalia, linguagem sobrenatural de oração, orei, voltei para casa. Uns 2 dias depois, eu abro o WhatsApp, está lá a foto de Alana, rindo, e a minha prima dizendo: obrigado, primo, pela oração. O diagnóstico era de morte, mas ela está em casa, recebeu alta. Quem quer orar nesse nível? Quem quer orar nesse nível? Isso aqui não é para o pastor Cleofa, não. O Espírito Santo está aí, é para você. Hoje você vai entrar em outro nível com Deus. Vamos passar só os slides aqui. Depois a gente vem para pregar o resto dessa mensagem. Vai passando. O legado da tocha. Aí, o que é que a tocha deixou? Qual foi o legado que ela deixou? Primeiro, uma geração profética. Essa igreja tem uma mensagem profética, é uma igreja profética. O ministério dessa igreja é profético. E a linguagem profética na nossa boca mudará o destino de Fortaleza, do Ceará, do Rio Grande do Norte e do Brasil. Bora. Vai. Passa. Já uma geração de pé. Irmãos, nós não seremos uma igreja caída, derribada, arrastando, nós vamos ser o exército de pé. Continua. Uma voz profética, vai.
uma geração de filhos e filhas, vai. Uma geração de servos, vai. Uma pregação cristocêntrica e bibliocêntrica. Está aqui. Quando Pedro se levantou para pregar, aí era só Bíblia e Cristo, Bíblia e Cristo, Bíblia e Cristo. Porque hoje se prega tudo menos Bíblia nos púlpitos. Se fala em tudo menos em Cristo. A sua casa própria, a sua vitória. Cadê Cristo, meu irmão? É bibliocêntrica e cristocêntrica. Ele vai citar vários salmos aqui, Salmo 16, Salmos 110, e é Cristo centralizado, porque em Cristo, por Cristo e para Cristo são todas as coisas. Glória, pois, a Cristo eternamente, amém. Porque Cristo só Ele é o pão da vida, porque Cristo só Ele é o caminho, porque Cristo só Ele é a verdade, porque Cristo só Ele é a vida, porque Cristo só Ele é a luz do mundo, porque Cristo somente Ele é a porta das ovelhas, porque Cristo somente Ele é o bom pastor que morre pelas ovelhas, porque Cristo somente Ele é o Rei dos reis. Cristo voltará a ser o centro das nossas pregações. Uma igreja antropocêntrica, pregações que visam o homem. O homem está perdido, o homem não é nada, é Cristo quem reina, quem governa e quem brilha na igreja, só Ele é o sol da justiça. Aplauda a Cristo. Uma pregação poderosa, irmão. Aí Pedro fez a pregação. Quando Pedro fez, em vez de Pedro fazer o apelo, o povo disse: o que a gente faz para se arrepender? Não fez nem apelo, porque a Bíblia diz que o coração deles compungiu-se. Sabe o que é a palavra grega ali? Catanuso. Catanuso quer dizer o coração deles foi perfurado como por uma faca ou por uma espada. Pedro estava com a espada de Deus na mão, furando o coração daquele povo com convicção de pecado. Porque se a Bíblia fosse só conforto, ela era comparada a um travesseiro e não a uma espada. Tem o dia do conforto e tem o dia do confronto. Que a espada de Deus essa noite passe em nossos corações, nos rasgando de compaixão, de paixão, de arrependimento e de santificação. Vai, a gente terminar. E aí, em último lugar, uma igreja modelo. Modelo de quê? De doutrina, de comunhão, de partir do pão, de oração, de temor, de milagres, de unidade, de assiduidade no templo e nas casas. Aqui está o evangelismo, a igreja das duas asas. A Insegec tem que ser a igreja das duas asas. Não é só a igreja da força aérea, é da infantaria. Está lá o livro, plano estratégico. Então, grande celebração e pequena reunião, células em crescimento e discipulado, caindo na graça do povo. E o final de tudo aqui, acrescentava a igreja, crescimento numérico. Cadê a igreja que está voltando para Jerusalém? Então, nós temos que crescer. As Insegec, eu não me conformo, nem me conformarei, não estou criticando ninguém aqui, entendeu? Mas eu não me conformo que as igrejas, as Insegecs, a minha igreja, qualquer igreja, não cresça. Porque uma mãe que não está gerando filho, ou ela está com a saúde uterina comprometida, ou ela parou de gerar já. E a igreja de Cristo nunca vai parar de gerar. Porque se a igreja de Cristo parar de gerar, o mundo está perdido. A igreja, olha a igreja de Jerusalém como era. Começou com 120. Depois no capítulo 2 capota para 3.000. Capítulo 4 é 5.000. Capítulo 5, multidões de homens e mulheres crescia cada vez mais. Capítulo 6 crescia o número de discípulos. Capítulo 6 e 7 em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Capítulo 9 e 31 as igrejas eram edificadas, tinham paz, andavam na consolação e se multiplicavam. Capítulo 14 crescia em multidão, gregos e judeus. Capítulo 16, a igreja era edificada e tinham fé, cresceu em número. Capítulo 17, crescia muito a classe de nobres. Capítulo 21, milhares de judeus estavam se convertendo, e Deus nos deu a estratégia de multiplicação quando mandou a Porta Valnice lá em Bogotá e disse: aqui está o modelo de crescimento. Qual é o nosso modelo de crescimento? Que está no livro Plano Estratégico. A igreja celular no governo dos 12 está multiplicando em Bogotá, vai multiplicar em Fortaleza e em Espírito Santo, porque Deus deseja que a igreja se multiplique. Fica de pé aplaudindo a Jesus.
Aplauda mais. Não, meu irmão, que conversa é essa? Não, vamos ser aqui a nossa igrejinha, a gente vai cantar até a música Igreja Pequena que o pastor chorou. Irmãos, vamos mudar a mentalidade. Multiplicação é natural, biológico. Deus criou o homem e disse que ele crescesse, multiplicasse. Depois chamou Abraão, disse: se multiplica, Abraão. Depois chamou de outro tipo, se multiplica. E a igreja se multiplicando. Quem vai se multiplicar? Agora, para se multiplicar, tem que ter as marcas da igreja apostólica, que é a unção do Espírito Santo.